Prezados irmãos, que Deus nos abençoe e sejam sempre bem-vindos na nossa casa de caridade. O nosso irmão adiantou para vocês, com sábias palavras, quando eu fui entrando, ouvi ele dizer: me fala onde está o seu pensamento, eu te falo onde está o teu coração. Muito bem falado. E então, para ajudar, né, o que ele falou, eu queria falar para vocês a respeito de uma lição do livro Vozes do Grande Além. Por que essa lição? Porque Chico Xavier não era só psicógrafo, ele também era psicofônico. Então, é um livro, Vozes do Grande Além, que em vez de psicografia, ele incorporava. E lá, o marido da Meimei, ele gravava, porque era um trabalho de desobsessão. E que nossa casa, com a graça de Deus, a gente consegue fazer o trabalho de desobsessão. Então, e não é um só, nós temos 2, 3 trabalhos de desobsessão. Então, isso é muito importante. Sabem por quê? Os espíritos, do lado de lá da vida, as pessoas às vezes falam para mim: eu queria livros que falassem do lado de lá, eu queria saber como é que é a morte. Gente, a morte é uma coisa tão simples, simplesmente nós mudamos de roupagem. E é claro, se nós tivermos uma situação espiritual favorável, nós vamos ver Deus, de tanta beleza que existe o plano espiritual. Mas se nós tivermos uma situação em que fomos obsediados durante a vida, então não é fácil nós enfrentarmos realmente a morte. E no plano espiritual, vocês muitas vezes ficam apavorados de pensar que pode ter vamos dizer, um diabo, né? Um Lúcifer, uma coisa assim. E eu quero falar para vocês que isso não existe de maneira nenhuma. O que existe são espíritos malévolos e que, enquanto encarnados, eles não fizeram por merecer um lugar melhor. Então tem muitos que pululam em torno da Terra, e essa forma deles agirem é uma das vicissitudes do nosso planeta. Então, como é que nós podemos agir para que eles não tomem conta da nossa vida? É fácil, basta nós pensarmos em Deus, pensarmos em Jesus, vocês verão que tudo na vida passa. E as provações que aparecem para nós, e que a maioria fica apavorados, com medo, não precisam ter medo, porque isso é passageiro e serve de lição. E as dificuldades que nós encontramos, pode saber uma coisa: para nós subirmos lá para cima, a gente precisa 2 asas, do amor e da sabedoria. Aí nós alçamos voo. Então, para nós termos sabedoria, Deus permite as dificuldades, porque daí nós desenvolvemos, não é? Assim, a inteligência. E a inteligência é a asa da sabedoria. E a do amor nós vamos conquistando, graças à ajuda que o próximo nos dá. E hoje, nesse livro Vozes do Grande Além, vocês vão me desculpar um minutinho só. Então, esse livro, o Chico incorporou um espírito, gente, que ele era alcoólatra quando vida. Quando ele estava na Terra, ele era alcoólatra. Então, ele volta, por favor, segura para mim. Ele volta, gente, ele volta aqui na Terra, justamente falando o que ele passou, sabe, o que ele fez por causa do álcool. Vocês imaginem como ele fala aqui: a palavra existirá na terra, encerrando consigo tantas potencialidades para o crime. O alcoólatra não é somente o destruidor de si mesmo, é o perigoso instrumento das trevas, ponte viva para as forças arrasadoras da lama abismal. Então, eu estou lendo essa palavra desse espírito, gente, porque começa sempre por um copinho. Uma coisa banal: nós vamos num lugar, tem o álcool, nós vamos ingerir.
Ora, sabem que isso está provado pela ciência que é hereditário. Então, nós herdamos, existe uma célula que nós vamos herdar. Então, por isso, o grande slogan que diz, evite o primeiro gole. Isso daí é uma coisa tão certa que vocês não podem imaginar. Porque vem o primeiro, vem o segundo, depois tem que, as amizades influenciam muito. Sabe por quê? Porque essas amizades, elas dizem, bebe comigo. Olha, é meu amigo, por que eu não vou beber? Quem disse que é amigo? Amigo é aquele que quando nós precisamos, ele está junto de nós. É aquele que nos chama a atenção. Amigo é aquele que diz, olha, não faça tal coisa porque isso está errado. Isso é verdadeiro amigo. Amigo não é aquele que bate no ombro e fala, então vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um vinho, vamos tomar não sei o quê. Se nós tivermos a tal da célula, com certeza nosso corpo vai ficar viciado. E esse espírito eu achei interessante porque ele traz, sabe, tudo que ele fez após ele ser alcoólatra. Então, por exemplo, de copinho em copinho, o vício alcança a delinquência. Então, ele tinha pai, ele tinha mãe e tinha uma esposa e um filho. Ele chegou a bater na mãe até matar. Depois que passa, a pessoa diz, nunca mais eu quero, dá aquela depressão, dá um monte de coisa. Mas chega um ponto que a pessoa nunca está sóbrio, ele está sempre envolvido com aquele álcool, ele muda a personalidade. Então, normalmente o alcoólatra, ele fica agressivo. Se ele não fica agressivo, ele fica totalmente voltado para si. Ele não fala, ele não conversa, ele se torna muito desagradável dentro do lar, porque ele não sabe mais conviver, ele só sabe atrapalhar a vida de quem quer que seja. Então, o aperitivo inocente, uma hora de recreio, uma noite festiva. Era eu um homem feliz, trabalhador, vivendo em companhia de meus pais, de minha esposa e de um filhinho. Então ele mata a mãe. Vocês imaginem a ponto que a pessoa chega, bater até matar. E ela dizia, filho, não faça isso, eu não estou aguentando mais. Mas ele fazia. E depois o pai morreu também esfaqueado. E ele sempre tinha um álibi, ele mentia, ele falava coisas, mas não era verdade. E aí, depois de tudo isso, ele ainda pegou o filho, viciou também o filho para ser companheiro dele, e no fim o filho acabou até se matando. Aí ficou quem? O pai, que ele matou, a mãe ele matou, ficou a esposa. A esposa, ele fez com que ela se prostituísse para trazer dinheiro para ele. Olha só o que é o álcool, gente. Uma família que tinha tudo para dar certo. Eu não sou puritana, não é isso. Eu estou lendo aqui, porque os casos do Chico são verídicos. Não é inventado a história. Ao contrário, vivencia-se a história. Não é? E vai chegando um ponto que a pessoa não sabe mais nada. Até que ele acabou falecendo. De uma forma muito, muito deplorável. E aí, quando ele faleceu, do lado de lá, ele começou a sentir uma sede. Gente, não tinha o que passava aquela sede, era um tormento para ele. Ele implorava, ele queria tanto um pouquinho de água para saciar aquele desespero cada vez maior, cada vez maior. E quando ele parava de procurar água, ele escutava a mãe falando, filho, filho, não me mate, não faça isso. Outra hora ele olhava e via o pai ensanguentado, que ele mesmo provocou, depois falou para a polícia que foi um assalto. Então, tudo isso vinha na sua cabeça, mas o pior de tudo era a sede que ele tinha. Nada aquietava aquele coração tão desesperado. Então, o filho disse, pai, o que fizestes de mim?
Olha, gente, não tem sofrimento maior, não tem. Porque no fundo, quando passa a obsessão daqueles minutos de bebida, só que cada vez vai demorando mais, porque ela é progressiva. A pessoa fala, eu não vou beber mais, bebe sim. Basta um companheiro falar, então, você não vai beber? Basta o companheiro chegar e falar para ele, olha, se você não bebe, você é muito quadrado, é muito bobo, você não brinca, você não sabe nada, tem que beber. E a pessoa vai caindo na bebida. E o pior de tudo, gente, é que a gente que atende nessa linha, eu vejo assim, a pessoa, ela começa a ter acompanhamento de espíritos terríveis. São entidades que acompanham, são entidades que chegam e diz na mente do alcoólatra, beba, eu quero beber. Tem uma simbiose de força. Sabe o que é simbiose de força? Eu penso nela, ela pensa em mim. Então, nosso pensamento, ele cria no plano espiritual um fio. E esse fio corresponde justamente isso. Então, vai virando assim, umas amizades que não tem nada a ver. E lá no plano espiritual, quando ele desencarna, ele vai ter que enfrentar tudo isso. E o pior de tudo, como é o caso desse espírito que incorporou aquela noite no Chico Xavier, a desespero dele todo era a sede. E muitas vezes ele encontrava um pouco de água. Quando ele ia beber, era lágrima. Aquela lágrima salgada aumentava mais ainda o desespero por sede. Então eu falo para vocês o seguinte, eu sei que muitas vezes as pessoas falam, mas Isabel, nós vamos na casa espírita, não é para ouvir isso. Sim, eu sei que não é, mas tem uma coisa, a gente precisa ouvir, porque a gente vê, por exemplo, jovens desencarnando, espíritos que em casa, eles já dominaram uma situação, encarnados, dominaram uma situação. E qual é essa situação? Sabe, existe, por exemplo, casos em que o filho trabalha, ele dá conta de trabalhar, ele ganha o seu dinheiro e ainda é reforçado com a mesada do pai ou da mãe. Mas ele leva maconha e vai fumar no quarto. E os pais não têm força moral, às vezes, e também não percebem o perigo que aquele filho tão amado está correndo. Porque a vida está tão concentrada no pão de cada dia que a pessoa acaba esquecendo as necessidades de observar um filho. E de repente ainda o pai vai se tornando alcoólatra. Então a família que era tão feliz, não é? Que não faltava nada, parte financeira equilibrada, de repente começa aquela perturbação. E é uma perturbação, gente, que é difícil de passar. Eu falo para vocês, pela experiência de ouvir histórias. E muitas vezes o espírito, ele chega na porta ali da minha sala, ele grita. Às vezes ele faz micagem, caretas. Eu lembro uma vez, eu estava em pleno atendimento e tinha jovens que estavam totalmente envolvidos com álcool. Totalmente. E quando ele apareceu, primeiro eu atendi a moça. Eles chegavam a deitar na rua e ia rodando o corpo até chegar lá embaixo. Olha que situação. Então, a hora que chegou a vez dele, foi complicado, sabe por quê? Na hora que ele, vamos dizer assim, apareceu na sala, antes apareceu um espírito. Ele estava totalmente transtornado e muito sujo. E eu vi até sangue escorrendo da boca. E automaticamente era tão real que eu falei, pare um pouquinho. O rapaz parou, sabe? Ficou assim me olhando. E eu olhando para ele, falei, ué, mas o espírito estava acompanhando aquele rapaz. E eu pensei que ele ia buscar uma pessoa encarnada. Então eu levei um susto grande. Mas depois que eu vi,
eu entreguei na mão dos mentores de Bogotá, inclusive, que cuidasse desse caso, porque eu vi que estava indo para um caso muito grave, muito grave. Aquilo já não era namoro, era guerra. Se batiam um no outro. Então, a gente vê, gente, a necessidade da oração. A gente vê a necessidade de nós estarmos presentes no lar. Nós temos que estar presente no lar. Nós não podemos simplesmente ser a rainha do lar, ou então ser o chefe, se nós não atuamos como rainha do lar. Ora, nós temos que estar atento, porque hoje, além do álcool, vai as drogas junto. Está muito, muito, muito envolvendo os lares. E muitas vezes os pais não percebem. Então, companheiros, esse caso desse rapaz que incorporou no Chico e falou de uma forma tão dura, e a vontade que ele tinha de beber água. Vocês já imaginaram você ter uma sede que enlouquece e de repente você não consegue beber água? Não existe água no plano que você está? Então, nós trouxemos esse caso, primeiro para desmistificar que é Satanás, que é diabo, porque não existe. A pergunta 131 do Livro dos Espíritos explica exatamente isso. Então não precisamos ter tanto medo. Agora, existem os espíritos que, quando encarnados, eles eram maus. Enquanto estavam encarnados, eles tinham, além de ter a malvadeza no coração, eles tinham também os vícios, né, que embalava essa malvadeza deles. Também nós temos ainda experiência das pessoas que desencarnam em situação de obsessão e de repente, sim, lá no mundo espiritual, eles tornam espíritos errantes, espíritos que não conseguem equilibrar-se. Então, minha gente, por isso o Pai Nosso, ele diz assim: não me deixes cair em tentação. Isso quer dizer que nós não vamos sintonizar o mal, que nós não vamos acreditar em espíritos que falam de Deus e não provém de Deus. Nós vamos entender o orai e vigiai que Jesus mandou que nós tivéssemos. O orar, nós oramos. Segundo o irmão Francisco dos Santos Meira, é um espírito que foi presidente de centro, inclusive, uma criatura, foi um missionário na terra. Ele fala assim: orar, todo mundo ora, mas eu quero ver vigiar. Aí eu perguntei: mas irmão Francisco, por que o senhor fala assim? Ele diz: minha filha, vigiar quer dizer não dar guarida para os erros que a terra apresenta. E a pessoa não quer. A pessoa quer viver o Cristo, sim, acredita na reencarnação, acredita na incorporação dos espíritos. Ainda domingo vai ter a psicografia, todo mundo acredita. Entretanto, nós não podemos dar guarida para essas entidades que realmente na terra pululam em torno da terra, fazendo com que a terra não seja feliz. E aonde eles encontram brechas, eles entram, seja na política, seja na religião, seja em repartições públicas, seja em lugares de comércio. Esses espíritos, eu falo para vocês, abriu as portas, eles entram, porque a vida é feita de sintonia. E essas entidades que no Evangelho fala que pululam em torno da terra, eles não querem a evolução. Ainda são entidades meio primitivas. Então nós pedimos a Deus que nos dê força, não é? Para nós não alentarmos de jeito nenhum essas criaturas, que quando entra num lar, às vezes consegue desmantelar tudo que estava arrumado, não permitindo que a gente cumprisse com a missão que viemos à Terra. Então, sejamos prudentes.
Como disse Jesus, seja simples como as pombas, mas prudente como a serpente. Isso é palavra do Cristo, gente. Então é orar e vigiar. Quando a pessoa chega na casa espírita e olha e fala, eu não vou com a cara daquele, eu não vou com a cara daquele, não vou com a cara daquele, e não vai com a cara de ninguém. Cuidado, cuidado. Paulo de Tarso é muito claro. Eles têm meio de nos derrotar, de nos fazer chorar e até perder a fé. Isso é palavra de Paulo nas epístolas, nas cartas que ele escrevia. Então a gente precisa tomar cuidado, porque na casa espírita é o lugar aonde está preparado para receber-nos. E essas entidades, elas não vão fazer guarida, porque os mentores sabem que somos imperfeitos, sabem que nós temos ainda uma cruz para carregar, e eles naturalmente vão nos ajudar. Naturalmente eles não vão deixar que nós ficamos assim, sabe, alheios. E quando nós não conseguimos debelar o mal, vocês podem saber, é como diz a Meimei, eu não posso, mas Deus pode. E é Deus que vai muitas vezes trazer o sofrimento para aquela criatura acordar e deixar que aquele espírito possa ir embora. Então, nós vamos elevando o pensamento a Deus. Eu agradeço a entidade aqui falando a respeito dessas obsessões, que muitas vezes são ocultas. Muitas vezes as pessoas dizem, eu não gosto de ouvir, eu não gosto quando falam isso, mas tem espíritos que são trazidos no trabalho de desobsessão, para que ele possa ser convencido a deixar aquela pessoa em paz, a deixar aquela pessoa, vamos dizer, seguir o seu destino normal. Então, glória a Deus nas alturas e paz na terra às criaturas de boa vontade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta-nos, seus humildes irmãos pecadores, nas lutas desse mundo. Anjo bendito do Senhor, abra sobre nós tuas lindas asas brancas, abriga-nos do mal. Levanta nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelo teu martírio na cruz, dai a estes que se acham ligados ao pesado fardo da matéria a orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual possamos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia a todos que se dizem nossos inimigos. Abra teu seio divino e receba a súplica das últimas de tuas servas. Amiga estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinho, escurecendo os nossos horizontes com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu santo evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegarmos um dia às eternas moradas. Bendita estrela, farol dos pecadores e dos justos, abra teu seio divino e receba a nossa súplica em benefício de todos os nossos irmãos que não puderam vir hoje devido ao tempo. Abençoa-os em seus lares. Abençoa também, Senhor, aqueles que enfrentaram o mau tempo e aqui se encontram. Que eles possam, Senhor, também tudo que vieram buscar nesta casa, encontrar, pelo pão de cada dia, Senhor, pela saúde, Senhor amado, em benefício da harmonia do lar, para que haja cada vez mais a felicidade na terra. A felicidade, Senhor, aonde cada criatura possa irradiar luz e paz para os seus vizinhos, para os seus demais familiares. Nós te pedimos pelo Jesus que ele vivo,
Te pedimos pelo Beraba, Senhor, pelo nosso querido Eurípides, e te rogamos, Mestre amado, em favor de todas as famílias que estão ligadas a esta casa. Nós te pedimos a tua bênção, Senhor, para que elas possam receber cada vez mais, Senhor, luz, entendimento para suas almas. E ajuda-nos a compreender a nossa necessidade primordial da reforma íntima. Que possamos perdoar não 70 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Pedimos-te, Senhor, por todo o mundo espiritual, por aqueles que pertenceram a essa mesa de caridade, a esta casa, Senhor. Abençoa a todos e a todos os trabalhadores espalhados, principalmente pelo Brasil, a pátria do Evangelho. Assim, louvado seja Deus, louvado seja o Cristo, que assim seja. Graças a Deus. Nós vamos passando para a segunda parte do trabalho. Nós vamos convidar o Valdir para presidir a mesa, e eu peço licença para voltar para a nossa sala de orientação. Muito obrigada, gente. Muito obrigada.